De boa na Lagoa. Alô, galera, 2 horas e 20 minutos. Tudo bem aí? Tudo bom. Olha aí, 2h20. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos juntos, eu e você, você e eu, e mais o Fernando Augusto e o David Chai e toda a nossa equipe até as 4 da tarde com o nosso A Tarde é Nossa. Hoje tem Paiva aqui? O Carlos Paiva vai estar aqui hoje? Não, eu estou brincando porque ele está fazendo as férias do Genário, né? Está nas Bahamas nesse momento. Mas daqui a pouquinho a gente vai ter a roda de discussão aqui no nosso A Tarde é Nossa. Bom, Rúbia, boa tarde, obrigado pela sua presença. Né? Boa tarde, eu que agradeço. A Rúbia, gente, ela transmite uma paz. Quem está vendo aí pelo Facebook sabe, né? Uma tranquilidade. É desse tipo de pessoa que você quer ficar perto, né? Você fica tranquila. Por quê? Porque ela é yoga, o yogi. Fala, eu tô certo? É yoga ou yogi? Yogi, mas eu não sou yogi ainda. Um dia eu serei. Yoga, para você tem ser curso yogi. Para ser yogi? Não, na verdade, para você se tornar um yogi, você tem que viver isso de forma integral, né? Então tem os mantras, tem a meditação, tem a parte filosófica, os preceitos éticos, morais, tem a questão dos asanas. Então, os asanas são os movimentos, né? Os pranayamas é a respiração. Então, para você se tornar um verdadeiro yogi, é necessário um autoconhecimento e uma disciplina enorme. Então, são poucos os yogis que a gente tem e a maioria deles estão na Índia. E eles é que passam essa filosofia do yoga, esses ensinamentos, e a gente aprende. E aí, no caso, eu dou a aula de yoga, mas me tornar um yogi é um sonho de todo professor de yoga. Já é um outro capítulo à parte. Sim, sim. Me fala um negócio aqui, Rúbia. Qual a ligação entre a medicina ayurvédica, que também provém da Índia, e o yoga? Ela tem total relação, assim, porque a medicina ayurvédica, ela vem dos Vedas, né? Aliás, quantos Vedas nós temos no corpo? São os chakras, né? Chakras. A gente tem os chakras na linha do corpo. E aí esses chakras, eles são os plexos energéticos do nosso corpo. E a medicina ayurvédica trabalha justamente com a alimentação, né? A importância da alimentação. E depende do que você é classificado. Então, se você é pita, você vai comer determinados alimentos que te favorecem. Metal, terra, ar. Sim, os elementos pita, vata. E aí você vai se alimentando, trazendo benefício. Então, por exemplo... Você é o quê? Eu sou pita. Que vem a ser? Que é uma pessoa assim, mais enérgica, que é mais batalhadora. Então precisa de um alimento mais substancial. Para se manter firme. Sim, então tem pessoas que têm uma alimentação que são mais suaves, sutis, aí precisa de uma alimentação mais leve, mais sutil. Entendi. Então isso vai de acordo com que cada um é classificado através de um terapeuta ayurvédico. Certo. Nós temos terapeutas ayurvédicos aqui? Sim, o Dr. Ruguei em Uberlândia é uma referência. Mas em Uberaba? Em Uberaba tem algumas pessoas que estão em formação, mas pessoalmente eu não conheço ninguém. Eu sei que tem alguns professores de yoga que estão fazendo essa formação com o Ruguei lá. Muito legal. Ao todo nós temos quantos corpos, hein, Ruguei? De acordo com o Ayurveda, nós temos vários corpos. Na verdade... A doença só chega no último que eu... Sim, a importância disso, Clésio, o que a gente tem que entender, o ouvinte tem que entender é assim, que existem corpos sutis. Então, o nosso corpo físico é o último processo que é desencadeado lá da sua essência, né? Então, a nossa essência é que vai determinar se nós estamos em equilíbrio ou não, é que vai determinar como o nosso corpo físico vai estar. Então, a doença... ela geralmente é advinda desse corpo sutil, desse transtorno que essa essência está vivenciando, e aí vai drenando no corpo físico. Qual que seria o percurso da dita doença até chegar no corpo físico? Sim, a doença, nós temos o nosso ser, a nossa essência, que é conectado diretamente com Deus. Sim. Essa essência, ela é perfeita. Só que a gente tem um processo que chama mente. Sim. Eckhart Tolle é um grande
sábio, que eu gosto muito dele, e ele define muito bem o ego em relação a isso. E ele fala que nós construímos uma identidade aqui na Terra, uma identidade egóica. Egocentrista. Sim, e essa identidade é que nos causa os transtornos. É mesmo? Achar que somos mais do que somos. É quando a gente tem... Tá cheio de gente assim, né? Acha que tem 4 metros de altura. Sim, os problemas, todos nós vamos vivenciar aqui na Terra. Sim. Mas o que faz a gente sofrer é o nosso ego, é a nossa mente. E muitas vezes nós somos dominados por ela. Então eu queria que o ouvinte observasse, quando acorda de manhã, se ele consegue ficar 5 minutos deitado sem fazer nada, apenas olhando para o teto. A gente hoje em dia é dominado pela mente. A maioria dos ouvintes e nós mesmos vamos repetir: não, a gente não consegue ficar sem pensar em nenhum momento e tentando ou vivenciar coisas do passado ou coisas do futuro. Certo. E isso é que vai fazendo com que a gente pare de pensar no momento presente, e aí que começam a gerar os transtornos. E aí vão tendo doenças psicossomáticas, vão gerando ansiedades, um desequilíbrio, um descontrole que pode ir para alimentação, para outros vícios. E aí são essas ações, através do desequilíbrio que está lá, que começa lá nessa mente, é que vai fazer com que a gente padeça, sofra. Fisicamente. E mentalmente. Bom, do outro lado ali, a Maria Eugênia, que é nutricionista, a primeira vez que está vindo aqui na rádio. Primeira vez. Primeira vez, Maria Eugênia, bem-vinda. Boa tarde. Boa Muito tarde. obrigada pelo convite. Bom, o pessoal de casa também está assistindo aí pelo Facebook, ó, facebook.com/Clésio Norato. Maria Eugênia, tem quanto tempo que você é nutricionista? Tem 6 anos. Ela falando, você se identifica com alguma coisa? Ah, com certeza, né? Essa questão aí de acordar e ficar 5 minutos olhando pro teto é complicado. A gente já acorda no susto, né? O despertador toca, já acorda no susto e é correria. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho dessa correria aí no dia a dia. A gente tem a ditadura do relógio, né? Com certeza. E a maioria das pessoas é assim, principalmente no Ocidente, que é totalmente diferente a vida ocidental da vida lá no Oriente, né? Ô Maria, me fala um negócio, os excessos, hein? Os excessos de comida, os excessos de vícios. Comentávamos aqui agora há pouco, fora do ar, os excessos de eletrônico na vida da gente. São dominadores os objetos eletrônicos, né? WhatsApp, a gente vive em função de Facebook. E aí, nesse momento de agora, que é a reunião familiar, né? As pessoas ficam ansiosas também. Elas tendem a beber mais, fumar mais, usar mais, enfim, comer mais, né, quantidade. Como é que lida com isso? Então, acho que ao longo do ano a gente até consegue, né, às vezes se equilibrar. Quem está aí nessa, buscando uma vida mais saudável, mas final do ano o pessoal realmente cai no exagero. E o que eu falo assim para os meus pacientes no consultório, que a palavra é equilíbrio. A gente não pode deixar de curtir também, né? Esse momento que é reunião familiar, muita gente mora fora, volta para a cidade natal. Então, comer é um ato social, você senta à mesa, é um momento que você conversa, fala das alegrias, das tristezas, né? Então, assim, a palavra-chave para mim nessa fase do ano agora, no final de ano, é equilíbrio. É você comer, experimentar um pouquinho de cada coisa, vai saber a hora de parar, né? No caso da bebida aí, dar uma intercalada com água, depois de cada copo de cerveja, de uísque. E por falar nisso, ninguém faz festa de final de ano ou confraternizações de final de ano bebendo água, nem suquinho, ninguém pega leve. Até aqueles mais ortodoxos bebem, porque acham que vale uma vez no ano liberar, vale a pena, né? Em nome da comemoração. Cerveja e outras bebidas alcoólicas, como é que elas reagem no nosso organismo? Então, o álcool em excesso, ele tem um efeito deletério, né? E ele vai agir principalmente intoxicando o organismo, a função hepática, a função renal e cognitiva também, né? E aí a gente vê aí o pessoal que exagera nos acidentes, fazendo coisas que
se estivesse são, não faria, né? Então, o álcool vai agir principalmente nessa questão da intoxicação. Uma coisa que a gente vê muito aí é o pessoal de ressaca depois, né, dessas comemorações. Então, o que vem a ser a tal da ressaca? A ressaca é o conjunto de sintomas mesmo da intoxicação pelo álcool, né? O álcool no organismo, quando ele entra, o organismo tem mecanismos para fazer essa desintoxicação, mas quando a gente continua bebendo, né, a noite toda, o organismo também não dá conta, e aí você satura as enzimas, principalmente hepáticas, que retiram o álcool do corpo. E aí vai começar esse processo tanto de intoxicação, desidratação, que o álcool também tem um potencial desidratador aí no corpo, ele inibe o hormônio antidiurético, por isso que a gente vai mais ao banheiro quando a gente está ingerindo uma quantidade maior de bebida alcoólica. Certo. Então, vão ser esses efeitos. A ressaca nada mais é que esse conjunto de sintomas causados pelo consumo excessivo do álcool. E o sentir ressaca muito tempo acaba fazendo o quê com ele? A pessoa ficar sentindo ressaca vários dias na semana, emenda uma ressaca na bebedeira, depois... Aí é que vem o problema, né? Porque quando você bebe em excesso vários dias, e aí o final do ano tem gente que tira o final do ano inteiro, né? Pra ficar ingerindo bebida alcoólica, é as lesões desses órgãos-alvos que eu falei, né? Fígado, rim, a função cognitiva, então são os efeitos deletérios aí desses órgãos. E também intestinal, né? O álcool, ele é irritante da mucosa gástrica. E pode causar inflamações também, né? Com certeza, né? Pode predispor a hemorragia gástrica, quem já tem aí uma predisposição, já não leva uma alimentação legal ao longo do ano, chega no final exagera. Bom, eu vou pedir licença para o pessoal de casa. Eu quero mandar um beijo aí para Michele Maganini, que está nos assistindo. Obrigado, viu, Michele, por assistir. Quer fazer pergunta? Fica à vontade pelo facebook.com/Clésia Honorato. Hoje o assunto é Zen, porque fala de boa nutrição e daqui a pouco nós vamos falar sobre a importância do silêncio, da quietude, do silêncio, né? Do contato com a natureza. Alguém aí, por acaso, se lembra da última vez que pisou descalço num campo verde aí, por exemplo, esteve na roça, pisou no chão, né? Teve contato com solo, corpo com solo, entrou num rio para nadar? Muita gente vai dizer que não. E é verdade, a nossa vida cotidiana nos impele cada vez mais para fora dessa vida saudável, né? Voltamos já depois do intervalo aqui na sua rádio JMAM 730, 2h32. De volta! Oi pra você, olha a hora, 2h41, gente, 2h41. Tarde gostosa de quinta-feira, não, de terça ainda, calma aí. Terça-feira, dia 27 de dezembro de 2016. Estamos ao vivo aí pelo www.jmonline.com.br, ao vivo em áudio e vídeo. Também pela facebook.com/Clésio Honorato. Recebendo aqui essa moça bonita que é a Rúbia Pardini, né? Ela é de BH, viu, gente? Ela é de BH, é professora de educação física e yoga também. E tem juntamente com a Adriele o Espaço Zen, o Instituto Zen, não é isso? Espaço Zen. Espaço Zen. Isso. Que trata desse outro lado do nossa existência, né? Sim. Do equilíbrio, enfim, das pessoas que estão procurando métodos alternativos para se curarem internamente, para se libertarem de velhas amarras, enfim. E essa outra moça bonita aqui, ó, cadê? Aqui, tá aqui, de lá, aqui. A Maria Eugênia, que é nutricionista, né? E veio dar uma força pra gente aqui falar de nutrição, que é uma das vertentes da saúde que eu mais acredito, né? Junto com a física quântica, nutrigenômica, enfim, nutrologia, enfim, as novas páginas da medicina que vêm por aí para realmente salvar o ser humano. Porque o ser humano entrou numa rota aí bem complicada, né, Maria? De enxergar onde manter a saúde, como manter a saúde. Porque a nossa vida é totalmente estressante. As pessoas estão vivendo menos, com mais problemas, né? Morrendo jovens, tendo problemas muito sérios, jovens demais. E muitos desses problemas nós adquirimos, nós compramos eles, né? São os cigarros da vida, são as preocupações, né?
São os industrializados. São os empregos, os trabalhos que que nós exercemos ao longo da vida também, que são... É difícil manter o nosso corpo neutro, né, no pH neutro, não é verdade? E se você não tem pH neutro no corpo, baixo pH, você não é alcalino, se você não é alcalino, você é ácido. E o que acontece quando o corpo da gente é ácido? É até uma questão muito interessante tocar nesse ponto, porque a minha linha de nutrição é a nutrição funcional, como eu te falei, e é uma área assim, que acredita muito no consumo do mais natural possível. Sim. E a gente cai muito nessa questão do pH, né? Quando a gente tem uma dieta que proporciona um pH mais ácido, a gente está mais propenso a desenvolver doenças. A gente cria uma resistência menor a infecções. Então, a alimentação também vai influenciar aí no pH, não só da vida de ser uma pessoa ácida, né, Rubia, mas também da saúde, que a gente tem a influência da alimentação diretamente no pH sanguíneo. Para a gente poder fazer com que as pessoas em casa entendam o que é pH, é o potencial hidrogeniônico do nosso corpo, né? Ele vai de 0 a 14. O ideal é o 7. Até assim, para as funções do organismo, a nutrição, a minha linha acredita que o pH alcalino favorece mais a saúde. A gente já tem até alcalino que vai, o alcalino é de 7 a 5. De 7 para cima, de 7 a 14. Então, quer dizer, o que acontece? A pessoa tem uma alimentação muito ácida. Isso. Né? Principalmente assim, o consumo de industrializados, refinados. Os né? nitritos, nitratos, Isso. glutamina, essas coisas todas. Eu estou falando certo? É isso Glutamina não. Glutamina é um aminoácido. Tá. É um aminoácido do bem aí. A glutamina não, mas nitrato entra, né? Os embutidos, presunto, salame, toda essa parte aí de industrializados, defumados, tudo isso aí vai gerar tanto esse pH ácido como a inflamação do organismo para doenças. Né? E aí, as pessoas perguntam, pô, mas como é que a pessoa ela não tem caso de câncer na família, mas tem a ver com, né? Tem a ver com certeza. pH, com alimentação e tal. Você até citou a nutrigenômica, né, que é uma área que agora está despontando muito na nutrição, na medicina em geral. E a pessoa não tem nada, tá super bem, e aí começa a levar uma vida desregrada, tanto da parte alimentar, emocional, e aquela pessoa tem o que a gente fala de gene, né? O DNA dela tá silenciado, e aí você excita esse gene a desenvolver aí os cânceres da vida. Né? Qual seria, Maria, uma alimentação equilibrada, digamos assim? Não só no fim do ano, porque o fim do ano vai chegar, vai passar, mas a vida vai continuar. É isso que a gente espera. Né? Qual seria uma dieta leve, equilibrada, para as pessoas já começarem a praticar agora e começarem o ano bem e tal, se cuidando? Eu acredito que uma dieta equilibrada é aquela, primeiro, com um mínimo de industrializado, um mínimo de processado. Então, assim, o que a gente poder colher da terra diretamente, o máximo de frutas frescas, vegetais frescos, dar uma ênfase aos orgânicos, né? Pra gente fugir um pouco aí de agrotóxico. Mas tem orgânico hoje em dia? Esse é um outro problema. Você compra como se fosse orgânico. Você compra a ideia do orgânico, mas você vai saber se aquilo é orgânico ou se foi empacotado ali na esquina como se fosse orgânico. Né? A gente acredita naquele selo, né? Precisa ter aquele selo. Então, se não tiver é à toa, o selo, a gente já confia um pouco mais, né? Mas Uberaba ainda é um pouco carente, né? De orgânicos. Não é à toa que tem muita gente plantando já a sua própria hortinha em casa, né? Cuidando dos seus pequenos alimentos ali, sua alface, sua couve, cenoura, tomate, porque não confia no tomate do feirante. E o que ela falou tem muito a ver com... Eu perguntei no começo sobre o que você falou tinha a ver. Você acha que o que ela fala, juntamente com o equilíbrio do pH, também é importante ter essa aproximação com eu, com o cosmos, com o universo, com o estado zen, né? Com a meditação, ficar uma hora olhando para dentro, né? Não é para cima, olhando para dentro, olhando para a vida, fazendo uma análise
extracorpórea da vida, né? Usando um outro prisma para atingir o seu interior. É muito importante também, não só a alimentação, como também essa outra parte. Não, é totalmente conjunto, né? Quando você tá bem com você mesmo, você tem um autoconhecimento legal, você consegue buscar alimentos de qualidade. O seu corpo pede aquilo, né? Então, assim, quando você tá desacelerado, não tá comendo em frente à TV, que é uma coisa que a gente faz, às vezes, na correria, come em pé, come correndo, come dentro do carro. Então, acho que tem tudo a ver com o que a Ruby falou, essa questão do silêncio, de ter aquele momento para refletir, para se autoconhecer, vai influenciar totalmente na alimentação. Rúbia, mas aí a pessoa tem que fazer por merecer essa saúde. E você não compra em potinho, você não compra em caixinha, você não manda buscar, né? A pessoa, chega um momento que ela vai ter que fazer uma opção, né? Ela vai ter que soltar as amarras, ela vai ter que se libertar dos vícios, vai ter que mudar um punhado de posturas em relação à vida, tanto alimentar, até no trato social, né? Por exemplo, situações de conflito, de confronto, ela vai ter que deixar isso aí de lado. Ela vai ter que evitar situações de briga, né? Ela vai ter que, como eu costumo dizer sempre, eu passei a ser um bobo, né? Eu não alimento brigas desnecessárias no trânsito. Mais vale minha paz de espírito do que vencer uma discussão. Isso aí tem que ser assim, não tem? Senão a pessoa também não alcança o que ela está procurando, né? Para ter boa saúde. O que a gente trabalha lá com os alunos é assim, que quando a pessoa chega na prática do yoga, o que a gente faz ali em 1 hora, os asanas, os pranayamas, é como se a gente fizesse uma desintoxicação do excesso de pensamento, do pensamento no passado e no futuro. Então, através dos asanas, porque os asanas, eles exigem paciência, disciplina, para você ficar ali naquela posição por alguns instantes. Sim. E aí, quando você vai prestando atenção na sua respiração, você vai ficando naquele movimento, você vai desbloqueando não só a musculatura, os feixes musculares, como também você vai desbloqueando a sua mente. E aí aquilo ali vai te convidando para viver o momento presente. Então, a gente tem no yoga os yamas e os niyamas, que são os preceitos morais, que é uma das partes mais importantes do yoga, que envolvem a não violência, o autoconhecimento, né? A gente tem que aprender que quando você dá a outra face, você não é um bobo. Quando você dá a outra face, você está mantendo o equilíbrio dentro de você. Porque o propósito nosso é o que eles estão estudando hoje, estão trazendo para a gente, de programação neurolinguística, de física quântica, e que também já tem dos Vedas, todo o conhecimento que a gente está tendo acesso de forma imensa, que a gente não tinha isso alguns anos atrás, né? Hoje em dia a gente tem acesso a todas as informações de várias áreas. Então, o que o pessoal está trazendo para a gente hoje é a importância do controle emocional, da inteligência emocional. Essa emoção é que vai definir o seu futuro. Então, quando você está desequilibrado, quando você está mal, não haja. Que é aquilo que eu falei de ficar deitado, olhando para o teto 5 minutos, é um momento, usando a respiração, é uma forma de você equilibrar a sua emoção de novo. Então, quando a gente termina a prática do yoga, a sensação que a gente tem é de plenitude. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer com que a mente seja controlada por nós, através do sistema nervoso, a gente, através dos asanas, da respiração, do foco, da concentração, a gente consegue dominar a nossa mente e a gente consegue entrar em sintonia com o universo, com o que é bom, com o que é pleno. Então a gente tem a sensação de que está tudo bem. Mas o ser humano não precisa de ter um pouco de desconforto, ou seja, assim, para colocar um pouco de adrenalina na coisa? Ficar zen demais também não atrapalha? Sim, na verdade, infelizmente, a nossa evolução ainda exige que a gente aprenda pela dor. Mas hoje, essa geração que está vindo, está mostrando para a gente que não precisa ser pela dor. Que basta a gente buscar o conhecimento, ter disciplina
e seguir, a gente vai conseguir mudar essa forma de evolução. Não precisa dessa adrenalina, dessa pressão. A maioria de nós ainda precisa. A gente faz na última hora, deixa para resolver tudo na pressão, mas não precisa ser assim. Pode ser de uma forma diferente. Então, isso é uma questão de conscientização, né? E os movimentos que a gente vê aí pelo Facebook, pelo planeta inteiro, pelas pessoas, a gente está percebendo que está realmente vindo uma geração que está buscando uma forma de crescimento diferente. De libertação, né? Sim. Bom, vocês continuam comigo? Vamos fazer mais um bloco depois do intervalo? Falando desses assuntos legais, mandando um beijo para a Márcia Borges, que está assistindo a gente. A Jéssica de Paula também está assistindo. Alô, Jéssica, um beijo. Manda um beijo para ela lá, Fernanda. A Jéssica de Paula está vendo a gente e trabalhando lá na agência. 2h54. Voltamos já já. Ok, muito bem. 2h57. Faltam 3 minutinhos, quase 2 minutinhos para as 3 horas da tarde. Chegando aí às 3 horas. A gente sempre pergunta aqui, né? Como é que está o seu café da tarde? Como é que está a sua tarde, afinal de contas? Porque, afinal de contas, hoje é a última terça-feira de 2016, né? Tá de férias, está trabalhando, está curtindo, está meio aperreado, né? Lá no Nordeste diz, né? Fulano tá aperreado. Não fica aperreado não, né, Rubem? Tem que ficar zen. Olha o trânsito aí para você, ó. Mudou um pouco o panorama do trânsito nesse momento. Vamos aí à situação do trânsito para você que vem descendo pela rua João Pinheiro, sentido centro. O trânsito agora é de 12 km por hora de velocidade. Leopoldino de Oliveira, na região central, no principal trecho da Leopoldino, com o trânsito variando de 15 para 17 km por hora. Para você que está na Santos Dumont, saindo da Avenida Santos Dumont e entrando na Avenida Leopoldino de Oliveira, nos 3 últimos quarteirões, trânsito de 14 km por hora. Para você que está na rua Major Eustáquio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quarteirões com trânsito de 16 km por hora. Para você que está no outro ponto, que é no final da Trição de Castro, 14 km de velocidade. 2 minutos faltando para as 3. Um abraço aí para Ana Lúcia. Boa tarde, minha amiga Ana Lúcia, vendo a gente pelo Facebook. Fernando Augusto, de novo, é hora do intervalo. Mas continuamos aqui com o nosso A Tarde é Nossa. Não saia daí. Identificação. Você sintoniza ZYL287, Rádio JMM 730 kHz. Uma emissora do grupo JM de comunicação. Bio de organismo biológico, emocional e social. Quem cuida bem do biopsicossocial não precisa tomar remédio, né? Aí a medicina vai à falência. Alguém vai ter que perder, né? Mas eu acho que esse fenômeno de indústria farmacêutica é recente, né? Da mesma forma que ele veio nessa velocidade, eu acho que a tendência é partir também, né? Mas aí você vê uns filmes assim, pós-apocalípticos, você fica meio desesperado, né? Você fala assim, será que a humanidade vai precisar de passar por isso, né? Dallas Motel, o endereço certo para momentos inesquecíveis. 25 suítes para o conforto que você merece. Suítes com sala e hidro. Atendimento 24 horas. Desejamos aos clientes e amigos boas festas e um próspero ano de muita saúde e paz. Dallas Motel. Rua Jacinto Cruz, 130, Recreio dos Bandeirantes, 3336-3366. Dallas Motel. 70 bilhões de dólares em novos medicamentos e tudo mais. Ou seja, acreditam piamente no lucro. Localizada na Avenida Leopoldino de Oliveira. Querem curar aquilo que eu acredito que muitas coisas são criadas, de telefonia 34 331 são fabricadas para ter um remédio tem doença que nem existe. Mas esse cria doença, o problema vai provocar cura. Cura não. Provocar paliativo. Não, ninguém quer curar nada. Nossa, eu fui numa de Minas esses dias, aí aquele tanto de fardo de refrigerante, eu falei, não,
Tudo meio de deixar o sangue ácido, né? E a cerveja, deixa? Fica muito ácido. Telefone 3333. Industrializado em geral, e aí o álcool por causa do metabólito tóxico. Mas diz que o carbono do álcool é bom? Não. Tô sabendo disso não. Gente, nesse tempo de crise, a gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade, não é mesmo? Ô, Antecipando o Maria, meu IPTU até o dia 20 de janeiro, eu vou ter um desconto de 20%. Seu consultório? Ou seja, eu atendo eu para pago R$500, vou economizar 100 na no Santos máximo. Sem contar que O já Arcore? ajuda nas despesas, né? E olha, E eu é o faço maior isso desconto do também. Brasil. Quem Toda pagar médica? na vista até o dia Você 10 de qual que vai fevereiro a sua ganha especialidade? 15% e até o dia 10 de março ganha Bem 10% de dúvida, mas eu tô na desconto. metade do Ó, curso e esse agora. ano tem novidade, Tá viu? muito bem. Chega de comprar. Eu falando de médico, Vou ter que dar economia. A médica. Mas eu acho que ela já é da nova onda. Com certeza. Quando ela formar, Eu sou uma médica do avesso. Quando ela formar, ela vai fazer nutrologia. Eu mando meus pacientes com o pé na grama. Eu sou uma médica meio... E vai fazer especialização lá com Lai Ribeira. Minha amiga lá de BH tá Eu sou fazendo. fã. Tá fazendo lá. Ela é nutróloga e tá fazendo especialização com ela. Se você fizer isso, vai detonar. Alguém devia trazer, né? Sim. De novo, ele já veio aqui algumas vezes. Já? Ó, quando você ficar sabendo, você me fala. Nossa, me fala pra mim. Porque eu já vi todos os vídeos dele, né? Também. Na internet. Mas assim, tem os hangouts, né? Que faz de vez em quando ao vivo. Sim. Deve ser até ao vivo ainda. A gente acha que vira até pegar bem nutrição ouvindo as palestras dele. Aí ele fica lá, ovo, óleo de coco, leite materno, que são os 3 principais alimentos. Vocês viram, nós estamos fora do ar, viu, gente? Nós estamos aqui só no Facebook, por enquanto. Vocês viram lá, tem um vídeo dele, ele fala do óleo de coco. E no mesmo vídeo editaram um vídeo falando do óleo de coco no Bem-Estar da Globo, aquele programa. Quebrando o pau do óleo de coco. Falando mal do óleo de coco, falando mal de outras coisas. A Marmoraria Decorarte deseja a todos os seus clientes E a pessoa óleo de canola. Sim, Marmoraria Decorarte. Você encontra o melhor preço e o melhor acabamento da cidade em mármore. Eu já vi médico falando que usa óleo de Avenida canola. Nossa Senhora do Desterro, 425 3315 Dá pra acreditar no 2592. Mas assim, Ligue e falta faça muita seu informação. orçamento. Durante o curso, eu 3315 tenho percebido isso. 2592. Marmoraria Decorarte. Muito pouco Vivendo conhecimento seus de sonhos nutrição que em é passado na realidade. formação médica. É assim, básico. Você tá no sexto período? Sexto período. Fui pro sexto agora, né? A Uberaba Festas deseja que nesse Natal aquela magia Você vai pra essa área mesmo aí, de todo ano esteja nutrologia. presente nos corações daqueles que conseguiram o amor. Que não seja apenas uma comemoração, mas um início para um novo momento, com sentimentos e valores renovados. São as festas, e que em 2017 sejam confraternizados todos os desejos de um mundo melhor, muito mais saúde, paz, fé, felicidade e realizações. Os meus filhos estão fazendo os Uberaba dois. Festas. E aí eles estão assim também. Então, ó, o que a gente vai fazer? É muito alto. Boa tarde. Olha a hora, gente. Agora olha pro rádio. 3 horas e 3 minutos, porque afinal de contas, relógio atrasado não adianta, né, Fernando? Fernando Augusto hoje está com a cara boa. Vou indicar um tratamento lá na clínica, ou no Spa Corpóreo, então lá no Espaço Zen para ele. Somente no Espaço Zen. Passar um rolo compressor nas costas dele, quebra o trator. Muito bem, gente, tô brincando, é claro. Uma brincadeirinha, né, Fernando? Afinal de contas, clima de ano novo. Estamos aqui hoje com a Rúbia Pardini, também com a Maria Eugênia, nutricionista, que descobri aqui no meio do intervalo que ela é também estudante do 6º período de medicina, né? Quer dizer, uma coisa correlata à outra, né? Mas no final das contas, você vai trabalhar com saúde no final, né? Com certeza. E você estava dizendo que no curso de medicina, praticamente é nulo o ensinamento, né? de parte nutricional. Isso. É bem pouco, assim. A gente
A gente tem mais no final do curso aí a disciplina de nutrologia, mas assim, o conhecimento mesmo do nutriente vai ser quando a pessoa for fazer a residência de nutrologia, né? No curso mesmo. Se fizer, né? Se fizer. Porque o médico tem que escolher se vai fazer nutrologia depois, são 2 anos a mais de curso, né? Depois de se formar. Isso. E aí ele se torna um nutrólogo. Isso, nutrólogo. Não existe nutrólogo sem ser médico, viu, gente? Nem nutricionista, é o caso seu, né? É outra formação, né? Outra formação para entender o que o alimento faz dentro do nosso organismo, de bem ou de mal, não é verdade? É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho para o último bloco da entrevista, Rúbia, sobre a importância do silêncio, quietude, contato com a natureza. Chegamos ao ápice do nosso papo aqui. Eu acredito que nós somos seres naturais e nada como a natureza para nos mostrar isso, né? Então, muitas vezes, nessa rotina frenética que a gente está vivenciando, que a gente percebe que hoje a gente tem muitas facilidades para otimizar o nosso tempo, mas ao mesmo tempo nós estamos nos atarefando de muito mais coisas, né? Então a gente faz hoje o triplo de coisas que fazíamos há 50 anos atrás. Nossos avós, nossos pais. Sim, e até na questão de acesso ao conhecimento também. Hoje a gente está tendo acesso a vários conhecimentos de forma superficial e o tempo todo. Em simultâneo, sem se aprofundar demais. Exatamente. Então eu observo isso muito nas crianças de hoje, que eles têm uma sede de conhecimento, de novidade e de troca. Então, por exemplo, eu tenho a academia de brincadeiras. Antes a gente fazia na academia de brincadeiras, quando eu fazia recreação há 15 anos atrás, a gente ficava numa brincadeira por 1 hora. As crianças de hoje em dia, passa 10 minutos, eles já querem outra. E já querem assim, qual que é a próxima? E como que vai ser? Isso é ansiedade. Sim, eu não sei se é a gente ainda não sabe, porque é um movimento novo, né? A gente não sabe se isso é ansiedade ou se essa geração tem uma estrutura diferente de aprendizado, né? O que eu tô percebendo é isso, é que a forma deles aprenderem é diferente da forma como eu aprendi na escola. Então eles têm uma necessidade de informação e de troca, uma coisa de mudar o tempo todo muito grande. Então a gente tem que começar a se adaptar para essa nova geração e ao mesmo tempo a gente tem que mostrar para as pessoas que estão vivenciando a atualidade a importância do silêncio. Como isso? Quando a gente acorda às 6 horas da manhã, toma banho, toma café, vai para o trabalho, trabalha, volta, vai, em vez de fazer o exercício num lugar livre, a gente vai para um lugar fechado, volta para casa e acaba a noite na televisão. Isso é uma rotina da maioria, né? E aí a gente percebe que a pessoa não está tendo um tempo para se autoanalisar, para se conhecer e para fazer uma reflexão do seu dia a dia. A gente está vivendo de forma muito automática, de forma mecânica. Então, a minha sugestão é para que agora, nesse final de ano, que tem um movimento cultural da gente refletir da questão de mudança de ano, tem uma energia de todo mundo ali, né, na questão da família, de aproximar, de reparar os erros, de tentar fazer melhor no outro ano, da gente poder refletir e buscar, que vocês busquem o conhecimento da importância da meditação, do silêncio, porque o Horácio Frazão, depois vocês busquem o nome dele, ele é um cara genial, ele fala que a meditação, 5 minutos por dia, ela traz a ordem na mente. Então a gente fazendo isso, esse pequeno gesto já vai estar ajudando muito a nossa mente. Então, como que é a meditação? Você não precisa fechar os olhos, é só você sentar com a coluna ereta, para o seu pulmão e seu coração estarem alinhados. Você olha para o chão. Cuidar do timo. Sim, você olha a cabeça de frente para a parede, mas o olhar para o chão, cruza suas pernas e fique por 5 minutos. E aí os pensamentos vão vir, os julgamentos vão vir, mas o que a gente tem que prestar atenção é na nossa respiração, no nosso corpo. A gente não consegue ficar sem pensar, mas a gente consegue direcionar o nosso pensamento. A meditação é direcionar o pensamento para o momento presente, porque isso é uma forma de higiene,
da mente. Então, da mesma forma que a gente escova o dente, que a gente toma café da manhã, a gente também precisa higienizar a nossa mente. Nós precisamos higienizar o nosso corpo. Então, através dos alongamentos, dos movimentos, a gente vai estar fazendo uma higiene para o corpo. Então, é uma questão de consciência, né? Então, a gente deve cada vez mais buscar conhecimento sobre isso, para que a gente saiba o nosso propósito de vida aqui, né? Muito bacana. Bom, o Facebook, vocês estão no Facebook lá do Instituto, né? Sim, tem o Facebook, o Espaço Zen e a Academia de Brincadeiras. Tá tudo lá no Face. Tá tudo lá no Todas as Face. formas de contato, né? Sim, sim. Eu quero desejar um feliz ano novo para você. Gratidão. Tá? E todos os seus projetos você possa compartilhar com a gente nesse ano novo aí. Nosso programa é parceiro, tá ok? Gratidão, Clésia. Essa é a Rubia Pardini, lá do Espaço Zen. Tá no Facebook. E Maria Eugênia, uma dica de alimentação leve agora para passagem de ano, sem os exageros do Natal, né? Porque Natal, principalmente no Ocidente, as pessoas têm muito aquela coisa da cozinha mediterrânea, aquele negócio de ter que comer para comemorar. Né? Onde é que está escrito tem que comer para comemorar? Vamos lembrar de Deus, gente, de Cristo, pô. Né? Jesus nasceu e morreu por nós, não é verdade? Vamos pensar em fazer oração, pensar num mundo melhor, conforme a Rubia falou. Deixa para comer um pouquinho depois, né? Bebe menos. Pois não. A dica que eu dou então para o final de ano agora é se hidratar bastante, né? A gente tá vivendo um calor aí. Aqui tá gostoso, né? Mas lá de fora tá um calorão, então se hidratar bastante, beber água, suco natural, água de coco, nosso isotônico natural aí disponível, tão fácil. E procurar os alimentos mais naturais possíveis. Então, fruta, legume, verdura, as castanhas que agora são até um símbolo, né, dessa época do ano. Ômega então, 3, também, isso? ômega 3. Castanha do Pará. Isso, O problema é o preço. selênio. O problema é o preço do quilo de castanha. Você cai para trás, você tem que ir no pronto-socorro, só com o preço do... Mas uma castanha do Pará é suficiente. Umazinha? Umazinha é suficiente. Já Pra atinge a suprir recomendação de selênio. Selênio. Aham. O selênio desenvolve o que de positivo? Ó, o selênio é um mineral muito importante aí para a conservação do DNA, participa também de algumas reações químicas antioxidantes. Então... Quantas reações químicas nós temos no nosso organismo diariamente? Ah, meu Deus. Aí, Alguma coisa em torno de 100 mil reações, né? Se não for mais, hein? Né? E aí Todo a água dia. também importante para todas as reações, né? Por isso a importância da hidratação. O Spa Corpore também está no Facebook? Tá no Facebook, é a minha página também, nutricionista Maria Eugênia Silvestre, e no Instagram também, @nutricionista _Maria _Eugênia. Vamos adicionar, gente. É isso aí. O negócio são as parcerias para a saúde. Né? Obrigado, viu? Eu te agradeço. Rúbia, Obrigada. que veio aqui hoje mais uma vez. Manda um abraço para a Adriele Globo. Pode deixar. Lá, né? E também um abraço a Maria Eugênia. Feliz ano novo para ambas aqui. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus aí. Bom. Bom.